Fala, meu querido cara pálida. Meu lindo, essa aulinha segue uma sequência bem importante também. A gente vai falar sobre alguns instrumentos, alguns aparelhos de medição elétrica, certo? Vamos focar no que é importante. O nosso amperímetro e o nosso voltímetro. O que seria um amperímetro? Olha o nome doido. Amperímetro, ampere. Ah, então ampere é a unidade de corrente. Quer dizer então que eu já tenho a primeira característica. Amperímetro é um aparelho que, aqui ó, mede a intensidade da corrente elétrica. Então, amperímetro é um aparelho que mede a corrente elétrica. Como é que a gente representa ele? Olha aqui, ó. Uma bolinha com um A dentro, certo? Diego, como é que eu tenho que usar um amperímetro no circuito? Para ele fazer a medição correta, ele tem que ser sempre associado em série, certo? Um amperímetro, ele deve sempre ser associado em série. Mas, Diego, por quê? Porque se tu coloca, por exemplo, ele aqui, ó. Se tu coloca ele aqui em paralelo, a corrente elétrica, quando ela vier aqui, bem aqui, ela vai ter um nó. Quando tem um nó, o que é que ela tende a fazer? Não estou dizendo que você vai fazer, depois a gente vai comentar já. Ela tende a fazer o quê? A dividir. Então, já sei que ele não vai medir a corrente elétrica exata, porque ele vai estar pegando ou a corrente elétrica total, sem a influência de um resistor, ou somente parte dela, certo? Por isso que eu não posso colocar ele em paralelo. Um amperímetro sempre é associado em série, porque aí ele consegue pegar a corrente elétrica exata do meu circuito, beleza? Outra característica, quando eu considero um amperímetro ideal, a resistência elétrica dele é desprezível, ou seja, a resistência elétrica dele tende a zero, eu desprezo, é zero, para mim vai ser zero. Mas Diego, por quê? Porque se ele tiver resistência, ele influencia na corrente elétrica. Lembre que resistência e corrente elétrica são inversamente proporcionais. Cara pálida, se tu tem um circuito assim, ó, tu tem um resistor R, certo? Com esse resistor R, vai passar aqui uma corrente I. Agora, se esse teu circuito, tu pega e aumenta o resistor, tu coloca mais um resistor aqui. Tá aqui o R, tu colocou outro resistência R. Quanto é que vai ser o equivalente disso aqui? 2R. Ou seja, o que foi que aumentou, o que foi que aconteceu com a resistência? Aumentou. Consequentemente, a corrente elétrica que passa aqui agora vai ser o quê? Menor. Então, tu tá percebendo que se esse cara aqui tiver resistência, ele altera o valor da corrente. Se ele altera o valor da corrente, ele vai fazer a medição correta? Não. Então, vamos lá. Amperímetro mede corrente elétrica. Ele sempre tem que ser associado em série. E a resistência elétrica dele é desprezível. Não possui resistência. Isso explica mais uma vez por que não pode ser em paralelo. Porque imagina que eu coloco aqui, ó, um amperímetro em paralelo. Corrente elétrica, quando ela vem bem aqui, ela encontra um nó. Mas se esse cara aqui, a resistência dele é zero, o que vai acontecer com essa corrente elétrica? Vai passar todinho por ele. Então, eu acabo fazendo o que com esse resistor? Colocando ele em curto. Então, não vai ser medida a corrente elétrica exata. Beleza? Deu para entender? Show! Vamos fazer o seguinte. Vamos falar agora do nosso voltímetro. Negrado, olha o nome. Volts. Opa, eu já escutei isso. Volts é uma unidade de medida de quê? De DDP, de tensão elétrica, de diferença de potencial. Quer dizer, então, que um voltímetro, ele mede a diferença de potencial. Voltímetro mede a diferença de potencial. Como é que eu vou conseguir medir? Cara, presta atenção no nome. Diferença de potencial. Quer dizer, então, que eu estou pegando dois potenciais elétricos diferentes e estou subtraindo eles dois. Então, para eu ter dois potenciais diferentes, eu tenho que tocar em dois pontos do meu circuito. E como é que eu consigo tocar em dois pontos do circuito? Associando ele em paralelo.
Então, se tu tem aqui ó, um dispositivo, tá aqui o meu circuito. Eu tenho aqui esse resistor R2, quando eu coloco ele em paralelo, eu tenho aqui um potencial A, eu tenho aqui um potencial B. Como eu estou tocando em 2 pontos, eu consigo medir a minha diferença de potencial. Certo? E o detalhe, para ele fazer uma medição correta, ele tem que possuir uma resistência elétrica, vamos chamar ela de infinita. Essa corrente elétrica ela tende ao infinito. Mas, Diego, por quê? Lembra que corrente elétrica e resistência são inversamente proporcionais? Então, eu coloco uma resistência absurdamente alta para a corrente elétrica não ir para ele. Porque se eu disser que a resistência dele não é alta o suficiente, essa corrente elétrica vai fazer o quê? Vai dividir. E quando ela divide, o que é que ela faz? Ela não mede a DDP exata. Imagina que tu tem isso aqui, ó. Tá aqui o meu resistor. Eu peguei e coloquei aqui um voltímetro em paralelo. Mas a resistência dele é pequena. Tem um valor R. Quer dizer, então, que a corrente elétrica, quando ela vinha bem aqui, ela vai encontrar o nó e o que é que ela vai fazer? Ela vai dividir. Se ela divide, cara, eu vou conseguir medir essa diferença de potencial exata? Não, porque a corrente elétrica não foi toda. Então, o que é que a gente faz? A gente pega, coloca essa resistência elétrica bem aqui, absurdamente alta, tendendo ao infinito. Para quê? Para quando a corrente elétrica chegar bem aqui, ela vai dizer, eu vou nem a pau para ali, está muito alto. Aí ela faz o quê? Passa direto. Então, perceba que agora esses 2 pontos estão recebendo a corrente elétrica exata. Então, ela vai conseguir fornecer a diferença de potencial correta do meu circuito. Certo? Então, só para a gente recapitular aqui bem rápido. O resistor mede corrente, é associado em série e a resistência elétrica é desprezível. Voltímetro mede DDP, é associado em paralelo e possui resistência elétrica tendendo ao infinito. Tranquilos? Então, se eu tenho, por exemplo, aqui, só para a gente finalizar, ó, eu tenho aqui esse circuito. Vou botar 2 circuitos aqui para a gente. Olha aqui esses circuitos. Nesse primeiro circuito, eu quero medir a corrente elétrica que passa por esse resistor e a DDP dele. Então, para a corrente elétrica, então eu vou pegar um amperímetro, vou botar em série com ele. Pode ser antes ou pode ser depois, tanto faz. E eu quero medir a DDP dele também. Aí eu faço o quê? Coloco aqui um voltímetro em paralelo com ele. Agora, nesse segundo caso, preste atenção. Eu quero medir, eu vou chamar aqui de resistor 1 e vou chamar aqui de resistor 2. Eu quero medir, preste atenção, eu quero medir a corrente elétrica no resistor 2 e a DDP no resistor 1. Então, eu vou colocar um amperímetro no resistor 2, vou colocar um voltímetro no resistor 1. Certo? Simples assim. Eu poderia até fazer assim se eu quisesse, ó. Um voltímetro. Porque como eles estão em paralelo, a DDP é igual para todo mundo. Beleza? A gente vai ver isso bem direitinho nas aplicações de questões. Beleza? Pois valeu, meus queridos. Um cheiro grande. Ficamos por aqui.